No dia 21 de junho, o Simpronorte realizou um seminário virtual intitulado Educação Domiciliar. A quem interessa aprovar? Nesse encontro, nós tivemos a presença do advogado e professor José Geraldo de Santana, que é também consultor da CONTER, e da psicóloga, professora e pesquisadora da UFSC, Patrícia de Moraes Lima. Veja agora os melhores momentos do encontro. Meu cordial boa noite. Ensino domiciliar. Para que nós possamos dialogar, precisamos ter como referencial a Constituição Federal de 1988. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, chamou de Constituição do Amanhã, Constituição Cidadã. Lamentavelmente, depois de 121 emendas, ela já está mais com cheiro de mofo do que cheiro de amanhã, mas continua sendo o nosso referencial. Se nós tomarmos o capítulo dos direitos fundamentais sociais da Constituição, começa no artigo 6º, nós vamos observar que não de forma aleatória, mas proposital, o Constituinte de 1987, 1988, escolheu a educação como o primeiro dos direitos fundamentais sociais. E não é só no sentido de ordem, é no sentido de objetivos, finalidades e de relevância. A educação vem antes, inclusive, da saúde. Então, este tem de ser o nosso referencial, para que possamos realmente buscar entender o que está em discussão no projeto de lei 1338, que se encontra no Senado e que foi aprovado, metaforicamente falando, na Câmara Federal a toque de caixa, sem qualquer discussão, e para que nós possamos combatê-lo como é. Pois bem, a primeira questão que se suscita sobre o ensino domiciliar, que está em discussão nesse momento, é o seguinte: ensino domiciliar é direito público subjetivo? Eu explico. O que é o direito público subjetivo? É o direito que todo cidadão, que toda cidadã tem de exigir do Estado a garantia do ensino obrigatório. E qual é o ensino obrigatório? É o que vai de 4 a 17 anos. É o ensino básico. Isso, o parágrafo 1º do artigo 208 da Constituição diz que o ensino obrigatório é direito público subjetivo. Então eu volto à pergunta. Ensino domiciliar é direito público subjetivo? Não. E não é Santana que diz. É o Supremo Tribunal Federal que o diz. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou um processo tendo como tema central o ensino domiciliar. Se quiserem o número do processo, é recurso extraordinário 888-815. E fixou a seguinte tese com repercussão geral. O que é isso? É a tese que obrigatoriamente tem de ser seguida por todas as instâncias da justiça quando tratar do tema. Não existe direito público subjetivo de pais e alunos ao ensino domiciliar inexistente na legislação brasileira. Então nós já temos assentado aqui o alicerce, que ensino domiciliar não é direito público subjetivo. Não pode ser exigido do Estado. Pais, mães responsáveis que queiram matricular seus filhos em ensino domiciliar podem exigi-lo do Estado? Não. O Supremo Tribunal Federal diz que não. É verdade que nem sempre o faz, mas por força do artigo 102 da Constituição, é o seu guardião. Ele não pode ser cobrado da escola pública. Aliás, a escola pública não pode oferecê-lo, não pode patrociná-lo, porque ele não é direito público subjetivo. Nós sabemos que as verbas destinadas à educação são curtas, notadamente a partir da emenda 95 de 2016, que congelou o Brasil por 20 anos. Então, os pais, as mães responsáveis, não só não podem exigir do Estado que garantam o direito ao ensino domiciliar, como não podem exigir que ele seja ofertado na escola pública. Se o quiserem, terão de pagar por ele. Então, essa é uma questão essencial. Eu sugiro que abram a página do Supremo Tribunal Federal e leiam a ementa, que é a síntese da decisão do Supremo que trata desta matéria. O Supremo, ao julgar o recurso, foi além. O ensino domiciliar não é absolutamente inconstitucional, mas o é quanto
ao ensino domiciliar radical, ao ensino domiciliar moderado e ao ensino domiciliar puro em qualquer de suas modalidades. São expressões do Supremo. Ele pode ser oferecido? O Supremo diz que pode, porque se ele não é absolutamente inconstitucional, ele pode ser oferecido mediante condições. São aquelas que respeitem os objetivos constitucionais do artigo 205 e os princípios do 206. O artigo 205 da Constituição diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da sociedade, e tem como objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O Supremo diz que o ensino domiciliar pode ser oferecido, respeitados esses objetivos e, mais do que isso, a colaboração entre Estado e sociedade. Tem de respeitar também os princípios que estão elencados no artigo 206. E quais são esses princípios? Eu vou destacar aqui alguns deles. Primeiro, está no inciso 1º do 206. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar e divulgar a ciência e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Valorização dos profissionais da educação escolar. A Constituição não faz referência a professor, exceto quando trata da possibilidade de contratação de estrangeiro ou quando se refere à aposentadoria. Mas ela usa a expressão profissionais da educação escolar para incluir professores e técnicos administrativos que estão definidos no artigo 61 da LDB. Então essas são as condições para que o ensino domiciliar possa ser ofertado. Depende de aprovação legislativa, de competência da União, por conseguinte o Congresso Nacional. Os estados e municípios, que são os demais entes federados, não podem legislar sobre o ensino domiciliar, somente a União pode fazê-lo, por meio do Congresso Nacional. O que está em debate é o projeto de lei 1338. Vamos ver se ele observa ou não os princípios constitucionais. Primeiro deles, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Se nós lermos com atenção PL 1338, que ele viola a ação desse princípio. Porque uma das condições é que um dos pais, ou responsável, tenha diploma de curso superior ou profissional tecnológico. De qualquer maneira, é também um curso superior. Segundo o censo demográfico de 2019, que foi o último realizado, dos 131 milhões de pessoas com mais de 25 anos de idade, somente 17,4% possuem diploma de curso superior. Isso significa que o projeto de lei já exclui 82,6% da população do direito ao ensino domiciliar. Então, ele já é inconstitucional quanto a esse aspecto, quanto a esse primeiro princípio. E essa exigência de diploma de curso superior, para que o pai ou a mãe, o responsável, se habilite à condição de preceptor, professor de seus filhos, viola também o inciso 5º do artigo 206 da Constituição. Eu fiz referência a ele, vou repetir para que fique bem assentado, que é a valorização dos profissionais da educação. Ora, aquilo que a humanidade levou milhares de anos para construir, o projeto de lei desconstrói em uma penada. Porque todo mundo que for portador, que possuir diploma de curso superior, está habilitado para ser professor em ensino domiciliar. Então, é violação constitucional, de princípio constitucional. Viola também o inciso 2º do artigo 206 da Constituição, que trata da garantia de liberdade de aprender. Eu lhes pergunto, o ensino domiciliar assegura a liberdade de aprender? Não, ele nega essa liberdade e dá aos pais o direito de decidir a vida dos filhos, inclusive se vão ou não vão à escola. Então eles não têm liberdade para aprender. Eles vão aprender aquilo que for ensinado em casa e que, quando muito, é a lição, é o conteúdo programático. Não vão além disso, que fere conceitos, afronta conceitos construídos ao longo da história da humanidade.
um poema do século XVIII, é da inconfidente Bárbara Eliodoro. O título do poema, Conselhos aos meus filhos. Meninos, eu vou ditar as regras do bem viver. Não basta somente ler, é preciso ponderar. A lição não faz saber, quem faz o sábio é o pensar. É exatamente isto que o ensino domiciliar nega. Só assegura o direito à lição, ele não assegura o direito de pensar. Viola também o outro inciso do artigo 206, que é o terceiro, que é o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O ensino domiciliar se limita, se contenta a uma única ideia, a uma única concepção, que é a concepção dos pais. Ele inverte a ordem, ele deixa de tratar a criança, o adolescente, o jovem, como sujeito de direito e passa a tratá-lo como objeto. O sujeito de direito à educação não são os pais, são as crianças, são os jovens, são os adolescentes. E aqui eu estou me referindo só ao ensino obrigatório, 4 a 17. Não estou indo além. Então, fere frontalmente isso aí. Ele nega o direito ao convívio social, ele nega a pluralidade, ele nega o convívio com a diversidade. Então ele constrói o pensamento único. E onde nós vamos encontrar esse pensamento único? Grécia Antiga, isso prevalecia, e o ensino era dessa natureza, era o preceptor, não era a escola. Nós vamos encontrar esse pensamento único no nazismo. O nazismo investiu pesado na escola exatamente para a construção de sua ideologia. Não quero com isso dizer que todos os pais e mães que defendam o ensino domiciliar tenham essa concepção, mas ainda que não queiram, é isso que está em questão. Então a criança, se ela não vai à escola, se ela não tem um convívio social, ela não vai conhecer a diversidade, ela não saberá a importância da tolerância, não saberá a importância da sociabilidade. Isso é negação do direito fundamental social primeiro escolhido, elegido pelo Constituinte de 1987, 1988. E aqui eu volto à questão do conceito da importância da escola. Eu quero trazer aqui versos de um poema escrito em 1867 pelo Castro Alves. O poema é O Século. Na verdade, ele é atemporal, mas ele se dirigia ao século XX, que não viu nascer, porque morreu 31 anos antes de começar este século. Ele pugnava pela construção de uma nova realidade social. Ele não sabia bem por onde começar, mas sabia que passava pela escola necessariamente. Ainda naquela época não havia o conceito de seguridade social, que no Brasil só foi construído há 99 anos, em 1923. Então ele pugnava que se desse esmola ao veterano. Os versos são os seguintes: e vós, arcas do futuro, crisálidas do porvir, quando o vosso braço ousado legislações construir, levantai um templo novo, porém não que esmague o povo, mas lhe seja o pedestal. Ao menino desse a escola, ao veterano uma esmola, e a todos luz e fanal. O poeta já tinha a sensibilidade de entender que a construção de uma nova realidade social, plural e igualitária, passava necessariamente pela escola. E o ensino domiciliar nega isto. Ele nega o estatuto da criança e do adolescente, Lei 8.069, de 1990, que traz, a partir do seu artigo 53, todos esses princípios que elenquei no artigo 206. Se nós tomarmos esses fundamentos, nós vamos chegar à conclusão de que a questão posta para o debate, a quem interessa a aprovação, podemos dizer, não interessa a ordem democrática, não interessa ao Estado democrático de direito, não interessa ao progresso social. Eu quero sugerir a todos, todas, que leiam duas decisões do Supremo Tribunal Federal, além dessa que eu citei, que é fundamental para nós conhecermos o ensino domiciliar, que leiam o acórdão, que é ABI 5537, que é de 2016, que foi ajuizada contra a Lei 7.800 do Estado de Alagoas, que criava a escola sem partido. Insisto, mesma matriz do ensino domiciliar. É importante a leitura desse acórdão,
porque ele nos dá a dimensão de qual é o significado da escola e quais são os limites das escolhas dos pais quanto à educação de seus filhos. E quero também sugerir a leitura de uma decisão liminar proferida em outra ação de autoria da COTE, também que tenho o privilégio de assinar, que é a ABI 7019, que foi ajuizada contra uma lei do estado de Rondônia que proíbe o uso da linguagem neutra. Ao invés da educação brasileira caminhar no sentido horário, ela tem caminhado no sentido anti-horário, caminhado da luz para as trevas. Isso me lembra um episódio, exatamente em 1967, com o seguinte título: Tomorrow is yesterday. Amanhã é ontem. E parece que nós caminhamos para ontem. Muito obrigado pela atenção. A minha fala vai partir da defesa irrestrita dos direitos das crianças, né, e adolescentes a estarem na escola, né, o direito à educação e o direito de vida social na escola. Um fato do estado de Santa Catarina da menina de 11 anos, sugerido a ela por uma juíza de direito, certamente da vara da infância, se ela guardaria um período de gravidez, né? Ela é vítima de estupro. Trago esse fato justamente porque eu entendo o quanto as crianças, e as crianças menores, ainda esse dado é mais alarmante, elas encontram-se em contextos de muita vulnerabilidade social, né? Que não tem a ver só com a pobreza, mas tem a ver com os aspectos que contornam a dimensão de vida em sociedade, né? E que nós precisamos olhar, e que hoje, né, cada vez mais nós olhamos interseccionalmente, né, que são esses marcadores que atravessam não só a infância, mas a todos nós, que são eles, né? A classe social, as questões econômicas, sem dúvida nenhuma, as questões de gênero num país marcado pelo patriarcado, né? Então estrutura-se aí uma forma, né, de ações via as instituições públicas, de entendimentos sobre o corpo feminino, sobretudo das mulheres, né? E também as questões de raça, que as questões raciais num país colonizado, né, como o nosso, a questão racial, ela é um princípio, ela está na base da estrutura social do Brasil. Esses aspectos que contornam também a vida das crianças na escola e o porquê que essas desigualdades sociais, né, então de classe, de gênero, de raça, elas precisam estar, né, dentro do espaço institucional da escola como aspectos marcadores que fazem esse reconhecimento da infância, né, e que atuam na defesa dos direitos e do bem-estar e da integridade, né, de todas as crianças. A gente tem um marco, o Santana trouxe a Constituição, né, de 88, e eu acho que ela é central, inclusive porque na Constituição de 88, ela é um ganho em todos os aspectos, né, da nossa sociedade, da nossa vida, contexto aqui brasileiro, mas ela também traz para nós, né, na infância, eu digo, uma abertura muito grande para aquilo que vem, então, em seguida, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069, né, que foi promulgada dentro do governo Collor, mas tudo bem, né, ela foi promulgada lá em 1990. Então, a gente tem o ECA, né, que vai atuar na mudança de um paradigma social sobre a infância. E isso tem a ver não só, né, com uma rede que se estabelece fortemente, né, dentro de um princípio de reconhecimento da criança como um sujeito de direitos, mas, para além disso, um sistema de garantia que vai atuar para a proteção, para a promoção e para a garantia, né, dos direitos dessas crianças. Então, o ECA ele instaura uma dinâmica altamente sistêmica, que é de uma rede protetiva, né, de uma rede de atuação onde a escola faz parte desse sistema de garantias. Ele atua, a escola é um equipamento de muita centralidade para essa rede funcionar. O Estatuto, então, ele é para nós, na educação, um grande marco, né? Porque ele atua justamente no entendimento de que a escola, então vou chegar já na escola, né, como um lugar que é o lugar das crianças, como também trouxe Santana, é o acesso do direito
da criança, né, da família, no sentido de fazer esse acesso e ampliar, né, os seus repertórios e de também garantir, né, a possibilidade da criança em estar ali. Mas é sobretudo das crianças. Então, é um direito das crianças à educação, né? Então, a gente precisa entender a complexidade disso, né? Então, eu vou trazer um pouquinho essa ideia de que a escola, né, é um lugar, já na educação infantil, que a gente nem chama a educação infantil ainda de escola, mas a gente entende que a educação infantil é um de direitos da criança, né? Então, é um tempo de direito, a criança pequenininha, um bebê, e depois eu vou dar esse exemplo, ele acessa um espaço funcional, educativo, pedagógico, né? E ali ele tem vários processos, subsequentes, inclusive, de desenvolvimento e aprendizagem, né? Mas ele não tem só isso, né? Ele tem, sobretudo, a garantia de um direito de vida social, de sociabilidade, mas também de proteção. Porque um dado importante levar em consideração é que algumas das violências, inclusive abusos sexuais, que são altamente comuns às crianças bem pequenininhas, né, elas são identificadas por professoras, muitas vezes dentro dos grupos G1, G2 da educação infantil, né? Porque a professora começa a perceber no próprio corpo da criança marcas dessas violências. E, portanto, a escola atua ainda de uma forma precária, porque ainda é muito difícil a formação de professores e professoras para que eles possam superar o medo, né, da denúncia, da identificação desse tipo de violência e, por exemplo, notificarem, porque essa questão de que a escola tem que notificar a violência, ela está lá no estatuto. A gente está falando de algo muito mais complexo, que é a defesa da vida, que é a defesa de nenhuma criança sofrer qualquer tipo de violência, qualquer tipo de constrangimento, né? E até ter a sua vida, né, colocada aí em risco. Na escola, como rede de proteção, a gente traz essa complexidade. Quando a menina de 11 anos escuta, inclusive de uma suposta protetora, né, que deveria ser da vara da infância, se ela pode segurar isso mais adiante, a gente já vê o quanto complexo isso, se está no âmbito institucional e público, imaginem vocês somente nas famílias. As configurações familiares, elas trazem hábitos, né, compreensões muito complexas do que é a relação entre adulto e criança. E que existem práticas sociais, né, que são carregadas dessas violências e que nós precisamos também compreender, né? E a escola é um lugar que vai poder fazer uma primeira ponte da criança nessa rede protetiva, que é a identificação. O segundo aspecto, né, a defesa da escola como um espaço de vida social de todas as crianças. Quando as crianças acessam, né, a escola, elas estão fazendo um acesso de trânsito entre a vida privada e a vida pública, né, que é a vida pública, né, é a extensão de processos de aprendizagem que não são só de aprendizagem sistematizada, de conhecimento, do código sistematizado, né, de conhecimento que eu acesso e que eu amplio, mas é também de processos de aprendizagem que incidem sobre o nosso desenvolvimento. Então, um exemplo para vocês. Pós-pandemia, né, eu conversei com muitas estudantes minhas que são professoras na rede, minhas orientandas no mestrado, no doutorado, e elas me dizem, professora, é incrível perceber como as crianças chegam depois desse processo de reclusão, pandemia, né, que colocou as crianças precisou colocar as crianças fora da escola, somente com as famílias, de como as crianças foram atingidas na dimensão do seu processo de desenvolvimento. Isso ficou muito visível nos bebês, né, nas crianças bem pequenas, as crianças que estão na educação infantil. Crianças pequenas que fazem esse acesso, e eu sempre falo isso, né? Olha o lugar da escola. Por exemplo, da educação infantil, eu sempre digo isso para as minhas alunas da pedagogia, a radicalidade na pedagogia está no atendimento aos bebês. Por quê? Porque os bebês não falam, né? E somos nós, professoras, que vamos precisar identificar os processos de desenvolvimento para poder atuar
né, precisamente nas diferentes linguagens que estão aí construídas, né, que são construídas e que são comunicadas por esses bebês. Então, uma professora, por exemplo, na educação infantil de crianças bem pequenas e de bebês, ela trabalha muito no processo de compreender, não é? Todas essas construções que são acionadas na vida da criança na escola e que tem a ver com processos complexos, processos ontológicos, ontogenéticos, né, eu diria, porque uma criança, uma professora na educação infantil, ela vai acompanhar, né, num grupo de G1, de crianças bem pequenininhas, a criança sair de engatinhar para ficar em pé. Isso é gigante. Nós éramos coletores nas savanas, não é? Precisamos ficar em pé num gesto ontológico, de ontogênese, né? Fizemos isso para buscar os frutos nas árvores, né? E por isso a humanidade ergueu-se. Os bebês se erguem em 1 ano no primeiro grupo do G1 na educação infantil. Isso é gigante. A educação é gigante, porque a educação, as professoras, a escola, acompanham esse gesto humano, que todos nós aqui, né, fomos um dia bebezinho, fizemos isso. Fizemos muitos de nós pela idade, às vezes só com a família, mas hoje, professoras e professores na educação infantil estão aptos e formados para construir esse processo com as crianças. Eles desfraldam, eles caminham, eles se comunicam, não é? Quando a gente está tratando das crianças, a gente está tratando da educação infantil, nessa dimensão que eu estou falando para vocês. Eu peguei o exemplo dos bebês justamente para mostrar, né, o quão complexo isso é, né, o quão difícil é retirá-los desse excesso. Né? Nós lutamos por essa obrigatoriedade, né? Nós lutamos para construir as diretrizes, né, de trabalho pedagógico para as crianças na educação infantil, não é? A gente lutou muito por isso. E aí, nós vamos deixar, né, tudo isso que foi uma conquista na construção dos direitos das crianças e também na própria formação dos profissionais para construir esses conhecimentos, né? Nós vamos deixar, abandonar isso e regredir, né, naquilo que tínhamos, né, como superado no âmbito da própria história social, por exemplo, das crianças e também das famílias, né? Então, a escola, com esse exemplo que eu dei da educação infantil, né, eu estou mostrando para vocês que a escola é um lugar de muita importância para as crianças, né? Então, assim, não é só aprender a somar, não é só um conhecimento, um código sistematizado, são processos ontogenéticos, né? São processos de desenvolvimento que estão acionados aí na construção dos processos de aprendizagem. E eu queria dizer isso, a gente desenvolve porque aprende. Não é o contrário. A gente não se desenvolve para aprender. A gente aprende, né? E, portanto, a gente se desenvolve. Né? Isso já dizia Vygotsky, já dizia Paulo Freire, né? E a aprendizagem, então, impulsiona o desenvolvimento. Né? Então, as crianças precisam construir essa possibilidade. E é isso que elas constroem. Ah, mas aí você poderia, então, também entender, Patrícia, que os pais educam, como dizem, né? E como faz a defesa da educação domiciliar. Educam, mas educam para uma vida privada e de códigos que não são esses que nós compartilhamos na escola. E nem na extensão da vida social da criança na escola. Quando a criança faz esse acesso à escola, ela está fazendo acesso a uma vida pública, lá pequenininha já, né? Quando o bebê sai da casa, no colo da mãe, ele entra no berçário, sei lá, naquele grupo, com outras crianças, ele está construindo uma complexidade, assim, gigante no seu processo de desenvolvimento, porque ele vai se relacionar com outras materialidades, com outras, a ideia da cultura de pares, né? Com outras crianças, que são menores, que são maiores, com outro adulto, com referências que estão ali, né? Uma criança, a mãe chega na educação infantil e diz, eu não quero que dê banana, né? Para minha criança, porque ela não gosta de banana, ela vomita, né? E essa professora vai ouvir essa mãe, acolher, mas ela vai também experimentar essa possibilidade com a criança, porque às vezes as crianças nesse espaço ampliam, às vezes não, elas ampliam e complexificam os seus repertórios, né? Então ela vai acessar
Ela não vai ser forçada a comer uma banana, mas ela vai experimentar e ela vai poder dizer que ela não quer, e ela vai ser respeitada nesse acesso e nesse direito, né? Isso eu estou falando das crianças bem pequenas, para mostrar a vocês, né, também o risco, né, que a infância corre de não fazer esse acesso, né? Não só pelo que ela não vai ampliar e não vai complexificar, mas sobretudo pelo que ela não irá desenvolver, né? Porque o processo de desenvolvimento, ele é construído por processos contínuos de aprendizagem. E a ampliação desses processos dentro do espaço escolar, ele é gigante, né? Ele é gigante porque a criança aprende, porque está numa organização de um espaço pedagógico pensado para ela, né? Promovendo o seu desenvolvimento, né? Construindo um olhar sobre esse processo. Então, por exemplo, se uma criança vai levantar uma colher, não é? Para colocar na boca e aprender a colocar a comida na boca. Esse gesto, como eu estava falando, nós fazíamos as coletores nas savanas, né? Então nós nem fazíamos isso, habilidade manual fina nós não tínhamos, né? Ele é um gesto que a humanidade levou quanto tempo para constituir? E as crianças, os bebês, aprendem isso na educação infantil, não é? Aprendem também com as famílias, mas é a professora que vai construir esse gesto, que é um gesto, né, que remete a uma historicidade enorme da nossa construção humana. Então, assim como andar, assim como levantar, né, que eu estava falando, assim como segurar uma colher e colocar a comida na boca, né, isso não é simples. Isso são múltiplos processos, né, que se constituem aí. Ele aprende, mas ele vai, então, como eu estou falando, acessar uma série de outros aprendizados, né, como, por exemplo, inclusive, a ideia da diversidade, a diferença, né, a construção dessa referência sobre a vida na sua amplitude. É ali, né, que as diferentes culturas, elas também interagem e se constroem, né, e a criança, e não só a criança, mas a família, vai acessando, né, aspectos na sua vida que vão ali, então, né, aprender, né, coletivamente dentro de um espaço que é um espaço, né, não só diverso, mas também diferente, né? Na educação, a gente não é só mais um da diversidade, que é fundamental, mas há uma radicalidade ainda maior, que é atuar sobre a ideia de que nós somos diferentes, né? E a diferença, ela nos constitui, né? Ela não é algo para ser banida, para ser retirada da frente, ao contrário, né? A diferença é aquilo que nos constrói, nós só construímos processos, né? Que se desenvolvem porque nós estamos em processos de diferenciação, né? Que são também contínuos. Veja, quando a gente faz isso, né? Dentro de um espaço institucional, com os profissionais formados para essa construção, né, e para esse processo de promoção do desenvolvimento da criança, né, nós estamos falando, então, de um direito, né, do acesso a um direito, de espaços, né, que são espaços, então, de socialização, de processos de aprendizagem, né, de processos de acesso mesmo a isso, que é no âmbito da segurança, da proteção, né, de tudo isso. Né, não só, as crianças não vão estar lá só para aprender, e isso é muito grande, né, aprender é fundamental, a gente está defendendo isso, mas, para além disso, a aprendizagem está ligada a todo esse sistema, né, que é muito mais complexo. O espaço da educação e da escola, como um espaço de direito, né, das crianças, precisa realmente ser por nós assim defendido e de forma irrestrita. Com a educação domiciliar, ela traz uma ameaça não só da proteção da infância. A escola é um lugar muito importante e, primeiro, esse acionar as crianças e as famílias na rede, porque ela notifica isso, vê um caso, uma situação de suspeita de violência. Eu sempre explico nas formações para as professoras de que a gente não está fazendo uma denúncia, necessariamente, a gente está fazendo uma identificação, que é levada, por exemplo, aos conselheiros tutelares, né? Quando eu falo sistema de garantia, gente, estou falando dos conselhos do conselho tutelar,
né, dos conselhos de direito, dessa rede mesmo protetiva, né, e de outros equipamentos que nos municípios existem. Todos os municípios precisam ter lá o seu conselho tutelar, né, os conselhos de direito para pensar as políticas públicas, enfim. Quando a gente faz, então, essa defesa, né, das professoras, eu não acho que seja fácil, as professoras sentem medo, né, como é que eu vou ver lá que a criança está com uma série de hematomas e eu vou dizer que eu vi isso ao trocar uma fralda, eu vi isso, né, num acesso à criança no banheiro e tal, ou uma criança nos anos iniciais me falou, né, alguma coisa que eu estranhei. Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu preciso fazer, porque eu sou professora e faço parte dessa rede. Né? Então, eu faço comunicando a coordenação da escola, eu faço institucionalmente esse contato com os conselheiros tutelares, e quem vai fazer e apurar isso não é a professora, porque não é mais isso que a professora tem que fazer, percebem? Mas a professora tem que identificar e tem que notificar isso lá, né? Institucionalmente a escola precisa notificar, porque ela é parte da rede. A questão da educação domiciliar, ela vai inaugurar dados que são ainda mais gigantes em torno das violências contra as crianças. O outro aspecto é, de fato, isso também que eu trouxe aqui, o argumento, né, dos processos de desenvolvimento e que vão atingidos, né, por um único aspecto. A aprendizagem promove o desenvolvimento, né? A gente não vai ter isso apenas com as famílias, porque a relação materna, paterna, familiar, ela é de um outro nível, né? As relações de aprendizagem, elas acontecem também ali, mas acontecem por outra via, né? Então, é na escola que essas outras questões, né, de sociabilidade, de socialização, de ampliação, de complexificação dos conhecimentos, é lá que ocorre para a criança, não é na família. Né? Então, é um risco, porque as crianças não terão, né, essa possibilidade, né? Na medida em que não acessam o espaço de vida pública, que é a vida da criança dentro do espaço escolar, porque é ali que ela pode viver a vida pública com a proteção que ela merece ter, não é? Porque ela não pode, por exemplo, uma criança pequena não pode andar na rua, né, solta, porque ela vai ter problemas com relação à mobilidade, ao acesso, a atravessar a rua, há uma série de significantes que ela não acessa ainda, mas que ela acessará, né, posteriormente. A escola faz esse movimento, né, e ela protege, porque ela é um espaço institucional de proteção. Eu queria chamar a atenção só para essa questão mesmo da educação domiciliar e da pergunta que interessa a educação familiar. Assim, queria terminar a minha fala dizendo daí de uma análise muito pessoal sobre essa questão do governo, né, atual, e de como a infância ela está sobre o foco e a mira do governo bolsonarista, né? A infância e a primeira infância, que é a narrativa desse governo, né, e também foi a da juíza hoje, de que ela estava defendendo a primeira infância, que era o feto na barriga de uma criança de 11 anos, ela optou por fazer essa defesa, né, e não da criança de 11 anos, uma criança, não é nem uma adolescente, uma criança, né, e ela fez essa opção porque o governo bolsonarista, ele atua, né, na contramão, né, de tudo que a gente possa pensar no âmbito da defesa dos direitos das crianças, né? E ele não faz isso não só intencionalmente, né, mas por convicção política, ideológica. Ele estrutura uma ação com muita sabedoria, que é reiterar, a partir desse mecanismo, o lugar que ele dá às mulheres e às crianças, porque na cabeça, né, desse sujeito, as mulheres devem ficar em casa também, para educar as crianças. O pano de fundo também é esse. Então, a gente está lá lidando não só com uma defesa de que as crianças não precisam acionar, ele dá duas tacadas na mesma, né, no mesmo projeto. Ele quer colocar as crianças e as mulheres, porque na cabeça dele, uma criança só pode ser filha de uma mulher, né? Não pode, por exemplo, ser adotada por dois homens, ou não pode ser fruto de uma reprodução, não é assistida, que na cabeça dele não cabe nada disso, né? Na cabeça de um homem que só é possível o par, né? Heterossexual, inclusive, né? De que uma criança só pode surgir a partir daí, vamos dizer assim. Ele, então, reitera, a partir disso, né, essa moralidade que constrói, né, no qual ele se constrói o seu governo. E eu acho que é isso.